mas já melhorou um pouquinho. Quero ler com você uma passagem que está no livro de 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 27, 28 e 29. Nós queremos falar hoje de um personagem que não é muito citado, mas nós queremos falar com ele porque ele tem algumas coisas, nós queremos falar dele porque ele tem algumas coisas para nos ensinar, amém? Então, 2 Samuel, capítulo 17, versos 27, 28 e 29, diz assim: Quando Davi chegou a Maanaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém? Feche os teus olhos, fala com Deus. Pai, nós saímos da nossa casa hoje, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos liderar nesse tempo de compartilhar da palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso líder nesse tempo. E traz a Tua palavra aos nossos corações. Como consolo, Pai, para aqueles que precisam de consolo. Como conforto aos que precisam de conforto. Mas também, Senhor, como exortação àqueles que precisam ser exortados, Pai. Como correção àqueles que precisam ser corrigidos, Deus. Tu tens liberdade no nosso meio. Nós declaramos que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor deste lugar. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Hoje eu mandei uma mensagem para o presidente da igreja, pastor Marcos Amorim, presidente estadual da igreja, né? Falei: pastor, eu sou um pastor dos antigos, né? Eu comprei um livro para fazer o hall de membros da igreja, né? E estão todos colocados aqui. Não sei se todos, né, Fabiano? Talvez alguns ainda não estejam, né? Mas nós já chegamos a 84 pessoas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Tem mais, né? Tem mais. A gente imagina que nós já temos mais de 90 pessoas. E nós queremos chegar a pelo menos 100. Ainda em breve, o mais rápido possível. Se você ainda não passou o seu nome, se você quer ser membro dessa igreja e você ainda não passou o seu nome para a Fabiana, pode passar, que ela vai colocar você no hall de membros. A Fabiana está aqui na frente, né? É minha irmã duplamente, irmã de sangue, irmã espiritual, né? Temos a mesma mãe. Então é minha irmã e ela que está fazendo o livro para nós, preenchendo o livro. Então, se você não deu o teu nome ainda, dê o teu nome e nós queremos colocar você no hall de membros. Aproveitando, tem alguém aí que não foi recebido como membro da igreja e gostaria de ser recebido hoje? Tem alguém aí? Levante a mão, nós recebemos você nessa noite, amém? Todo mundo é de casa? Então tá bom. Deus te abençoe. Não esqueça então que depois, você que não colocou ainda seu nome no hall de membros, passe depois para a Fabiana, porque nós somos uma igreja. Você viu, né? A gente recebe a oferta aqui, a gente unge você, né? E o pastor vai fazer 63 anos daqui uma semana. Exatamente daqui uma semana eu faço 63 anos. Amém? Perderam a chance de falar: não parece, pastor. Não parece que você tem 40, né? Mas eu vou fazer 63 anos na semana que vem, né? E a gente tem esse perfil. E nós entendemos que essa igreja tem esse perfil. Uma igreja que tem escola bíblica. Eu acho que nós somos a única igreja quadrangular de Pinhais que ainda tem escola bíblica. As outras têm outras coisas. Tem célula, tem GD, nós também temos GD, tem jornada de ensino, tem isso, tem trilho do crescimento e tal. Mas a escola bíblica, acho que só nós é que temos. O nosso superintendente da região ainda não falou assim:
ele olhou para mim e falou assim: algumas igrejas têm, né? Nós temos escola bíblica. Todo domingo de manhã nós estamos aqui e a gente tem 20, 25 alunos estudando a palavra conosco. Então esse é o perfil dessa igreja. E essa igreja tem crescido graças a Deus. Amém? Antes de entrar na palavra, eu queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Quem está nos visitando hoje? Porque temos alguns visitantes, né? O Sandiego está apontando lá. Se você falar que você veio, ele está te entregando lá. Vocês três, como é que é o nome? Djalma. Pastor Djalma. Seja muito bem-vindo, pastor. Que bom que você veio. Anne, seja muito bem-vinda. Gustavo, seja muito bem-vindo. Você? Mateus, seja bem-vindo, Mateus. Alex, seja bem-vindo, Alex. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não? São esses? Então tá bom. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre digo assim, ó, essa casa não é nossa, essa casa é do Pai. Então se essa casa é do Pai, ela é de vocês também, tá? Sintam-se muito bem-vindos em nosso meio. Nós muito nos alegramos. O Sandiego tinha dito que vocês viriam, né? E ele ficou ali esperando vocês chegarem, e ele ficou feliz quando vocês chegaram, amém? Tenho uma lembrança, um presentinho para dar para os nossos visitantes. Se tem, então vamos entregar, amém? Glória a Deus. Tem mais dois para eles aqui? Já chega? Então tá. Foram comprar o de vocês, tá? Deus é bom, amém? Mas é bom que vocês vieram. Mas nós queremos falar hoje do personagem que eu citei aqui. Eu citei vários personagens, mas o que eu quero falar com você, ele chama-se Barzilai. Barzilai, no finalzinho do versículo 27, eu falei, e Barzilai, o gileadita, de Rogelinho. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é o seguinte: o nosso rei Davi era o rei, estava como rei e teve o seu trono usurpado, roubado, tirado pelo seu próprio filho, Absalão. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto hoje, que nós vamos aprender nessa noite é: cuidado a quem você dá poder, porque o poder corrompe. E tem a frase que diz assim, que o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então o poder corrompe, e o poder absoluto ele corrompe absolutamente. Então a pessoa é totalmente corrompida pelo poder. Mesmo na igreja, às vezes, tem uma pessoa que é uma bênção, a pessoa é muito querida. Tem a Sinara também, né, Sinara? Desculpa, você já veio, né? Você não é a primeira vez, né? Então tá. Mas a Sinara também está nos visitando hoje. Então, às vezes, mesmo na igreja, tem uma pessoa que é uma bênção, tem uma pessoa que é joia, é 10. Aí você dá um cargo para ela, dá uma liderança para ela, pronto, estraga. Aí já começa a se achar, já começa a dar pico, já começa a dar bronca, já começa a querer botar as coisas do jeito dela, já começa a dar chilique, né? E infelizmente isso acontece. Quando a gente coloca o poder na mão de pessoas que não estão preparadas, que não são maduras, isso acontece. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente coloca alguém no poder. E aí, eu estou falando aqui da igreja, estou falando de pastor, estou falando de vereador, estou falando de prefeito, de governador, de presidente, né? Um presidente que não tem limites, que faz o que quer, ele começa a se achar Deus, ele começa a se sentir Deus. Aliás, como diz o outro, né? Ele não se acha Deus, ele tem certeza que ele é Deus, né? E ele começa a fazer um monte de barbaridade. E essas pessoas vão acabar colhendo. Então Absalão, ele vai usurpar o trono de Davi, e pior, ele é o filho de Davi. Ele começa a perseguir o rei Davi. O rei Davi foge com algumas pessoas, com alguns soldados, alguns guerreiros que são leais e fiéis a ele, e eles estão fugindo. E essa situação que ele se encontra aqui, quando ele se encontra com Barzilai, ele está lá no meio do caminho, sem alimento, sem ter onde dormir, sem ter o que beber.
Dizem os historiadores que é nesse contexto que Davi escreve alguns dos seus salmos, e ele fala assim, que ele está, Salmo 63, como terra árida, exausta e sem água. Assim estava Davi. E de repente ele encontra esse camarada chamado Barzilai, que é generoso com ele, que o abençoa. Você viu a lista de coisas que eles receberam? Eles receberam camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas, queijos de leite de vaca. Barzilai leva tudo isso para Davi. E Davi, então, ele é suprido. Ele que era o rei, teve seu trono usurpado, encontra em Barzilai um parceiro, um companheiro, alguém que vai suprir a necessidade dele. E suprir de maneira generosa. Barzilai era um homem muito rico e era um homem já de certa idade. Nós vamos ver 2 capítulos adiante, que ele fala assim, eu tenho já 80 anos. Era uma pessoa experiente, era um homem rico, era um homem de posses, e ele então vai abençoar o rei Davi, que estava fugitivo, que estava necessitado, que estava com sede, que estava com fome. Davi e todos os seus fiéis, aqueles que estavam fugindo com ele. E por que ele está fugindo? Porque o filho queria matar ele. Então ele teve que fugir para não morrer. E como a gente falou aqui no início, a pessoa se torna líder e se torna uma pessoa corrompida, ela vai acabar colhendo. Depois, se você quiser ler, você pode ler o que aconteceu com Absalão. Não por vontade de Davi, porque Absalão era filho de Davi. E Davi não queria levantar a mão contra Absalão. Por isso, inclusive, que ele foge. Mas o destino de Absalão é terrível. Então você pode ler depois. Amém? Então a gente quer falar algumas coisas que Barzilai nos ensina, né? Ele tornou-se amigo e provedor do rei Davi durante a sua fuga. Ele era um homem rico e idoso, de Gileade, vivia perto do rio Jordão. Barzilai ofereceu comida, provisões e abrigo para Davi e seu exército cansado. Amém? Esse é Barzilai. E ele vai nos ensinar algumas coisas nessa noite. A primeira coisa, ele nos ensina que a generosidade vem do coração. Davi era um fugitivo, o rei era outro. Você já ouviu aquela frase, rei morto, rei posto? O rei morreu, vive o rei. Então, por quê? Porque quando sai um rei e entra outro rei no lugar, acabou. Ninguém dá mais bola para o rei que foi embora, para o rei que foi deposto, já que há um novo rei. Então agora nós vamos bater palma, aplaudir, bajular o novo rei. Ele não tinha por que bajular Davi. Naquele momento Davi não tinha nada para oferecer para ele em troca. Então ele foi generoso de coração. Ele entregou a Davi todas essas bênçãos sem esperar nada em troca. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, como disse eu fiquei feliz porque Deus é maravilhoso, né? Deus, eu sempre brinco que Deus é nós fazemos um programa aqui, né, Zé Roberto? Nós fazemos uma reunião aqui, um programa, e Deus é o diretor, o Espírito Santo é o diretor, porque ele fala com um, fala com o outro, e no fim a mensagem caminha toda ela bem uniforme, reforçando o ensinamento que Deus quer nos dar. Ou seja, muitas vezes nós somos generosos, mas nós queremos fazer uma troca. Eu te dou, mas eu quero receber. Não, meu filho, não é assim que funciona no reino de Deus. Você tem que dar sem esperar nada em troca. E se você for receber alguma coisa, você espera receber do Senhor, e não das pessoas. Então Barzilai, nesse momento aqui, em que ele ajuda o rei Davi, sem nenhum interesse, ele está ajudando porque ele é generoso, porque ele é bom, porque ele tem um coração bondoso. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é isso. Ele nos ensina que a generosidade vem do coração, não por interesse, não por obrigação. Ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar o rei Davi, mas ele ajuda. A segunda coisa que mostra a generosidade de Barzilai é que a generosidade cria amizade, cria laços, cria aliança. A generosidade cria uma aliança entre você e a outra pessoa. Quando você é generoso,
essa pessoa vai se aliançar com você. E aqui eu queria falar uma coisa importante para você. Quinta-feira passada, né, eu estava pregando sobre Jó, e daí falei dos amigos de Jó, e perguntei aqui quem era amigo de Deus, né? Todos vocês levantaram a mão. Todos vocês são amigos de Deus. Quando a gente é amigo de Deus, nós temos uma aliança com Ele, né? Foi isso que eu falei para vocês na quinta-feira passada. Nós temos uma aliança com Deus. E a generosidade cria essa aliança. Quando Deus é generoso conosco, vai criando essa aliança conosco. Você vai recebendo as bênçãos do Senhor e você vai se tornando um aliançado com Deus. Só que tem uma coisa importante para você falar aqui. E foi uma coisa que a Maldete falou também quando estava fazendo o levantamento das ofertas. A aliança, meu filho, tem um custo. A aliança tem um custo. Muitas vezes nós queremos ter aliança com Deus, mas nós não queremos entregar nada. Como dizia minha avó, né? Minha avó falava assim: venha a nós o vosso reino, a sua vontade é nada. Então a gente quer o quê? A gente quer o tudo de Deus, mas a gente não quer entregar nada em troca. Então a aliança, meu querido, com Deus, ela tem um custo. A salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez, já pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados cometidos, os que cometemos e os que vamos cometer. Mas a aliança com Deus, ela tem um custo. E a aliança de Barzilai com Davi teve um custo. Então nós não vamos, as coisas não vão acontecer na nossa vida se nós não tomarmos uma atitude. Se nós não tomarmos uma atitude de nos aliançarmos com Deus e entregarmos alguma coisa, há um preço a pagar. Eu estava falando hoje com o meu filho, ele e o Jamil foram fazer prova de TQ, né? E eu estava falando com ele exatamente sobre isso, que há um preço, que há um custo a pagar nas coisas. Você olha para mim e fala assim: o pastor é bancário, ele é pastor, é vereador, que beleza, né? Eu estava dizendo para minha esposa que até a próxima terça-feira eu vou ter de folga amanhã de sábado e à tarde domingo. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso, amanhã à tarde eu tenho um compromisso, amanhã à noite eu tenho um compromisso, sábado de manhã eu vou folgar. Eu teria um compromisso, eu queria que eu desfile, mas eu não vou porque eu preciso descansar também, né? Você pode ir no desfile, eu não vou. Eu vou descansar, você descansa bastante, então você vai. Sábado à tarde nós vamos ministrar o treinamento na quarta igreja. Sábado à noite tem reunião lá em 4 Barras. Domingo de manhã temos escola bíblica aqui. Domingo à noite culto, ceia. Segunda-feira novamente, de manhã tem compromisso, à tarde tem compromisso, à noite tem reunião aqui com a nossa liderança. Já lembrando você que segunda-feira tem reunião da liderança. Terça-feira de manhã, estou aqui. Terça-feira à tarde. Terça-feira de manhã tem compromisso. Terça-feira à tarde estou lá na Câmara. Terça-feira à noite já tem uma reunião marcada lá no Triângulo. Então assim, você tem que pagar um preço. Para tudo que você recebe na vida, há um preço a pagar. A salvação é de graça, como eu falei. Mas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. E o que a gente vê? A gente vê um monte de gente que não quer pagar o preço. Não quer ler a Bíblia, não quer orar. Aí você arruma um emprego para o camarada, ele vai uma semana e ele desiste, ele para, daí ele começa a reclamar com você que ele está sem dinheiro, fica pedindo para você ajudar ele com uma cesta básica, com vale transporte, mas ele não quer trabalhar, você arruma um emprego para ele, vai lá, ele trabalha uns dias e sai. Por que, Aldo? Porque não quer pagar o preço. Então, às vezes, nós precisamos pagar o preço, nós temos que entender que a aliança com Deus tem um custo. É ou não é, meu querido Lucas? Está cansado? Está puxado para você também? Não, temos um preço a pagar. O Lucas ele trabalha lá em Colombo, ele mora lá no fundão do Exópolis. E Deus está testando a gente, viu, Lucas? Falei com Deus hoje. Falei, Senhor, o senhor está me testando, né? Não é possível. Porque eu caí aquele dia aqui, e até hoje para sentar o negócio dá. Eu caí sentado aqui no domingo passado ainda, né?
E na hora de sentar, coisa que eu mais gosto, que eu falei para vocês um dia, lembra que eu falei para vocês um dia, que eu tenho um cantinho do meu sofá que eu sento de manhã para falar com Deus, pego meu copinho de café e coloco ali. Meu Deus, está difícil ficar sentado ali porque dói a poupança. E daí essa gripe que estou mais de uma semana com ela, essa voz de novo de taquara rachada. Falei, Deus, o Senhor está me testando, não é possível. E compromisso de manhã, de tarde, de noite, não tem nem tempo de descansar. Fala, Senhor, o Senhor está me testando. E está testando também o Lucas. Quinta-feira passada, o pastor estava bem pior. Estava melhor? Pior. Ah, sim. Então, menos mal, né? Semana passada estava com a voz do Pato Donos, né? Hoje está melhorzinho. Graças a Deus, mas eu estou melhorando mesmo. Estou melhorando. Então, às vezes, você precisa entender que você tem, na tua aliança com Deus, você tem que pagar um preço, meu querido. Quem que diz lá em Josué? Esforça-te que eu te ajudo. Então você faz a tua parte, Deus vai te abençoar. Mas você precisa fazer a tua parte. Eu sempre digo, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus faz aquilo que você não pode, como o testemunho da Valdete deu aqui. Ela podia convencer o médico a operar a hérnia dela? Não. Mas quem convenceu? Deus. Ela nem precisou pedir, porque Deus convenceu. Então aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. A Juliana até colocou hoje uma figurinha bem, que puxa bem a orelha da gente lá no grupo da igreja, né? O camarada fala, não vou para a igreja hoje, estou cansado, vou fazer outra coisa, né? E daí tem lá um camaradinho deitado na cama do hospital e ansioso por estar na igreja. Que bom que eu pudesse estar na igreja, mas ele está deitado no leito de um hospital. Então, às vezes, meu querido, a gente não quer fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. A aliança tem um custo. Então, Barzilai, ele fez uma aliança com Davi, mas custou alguma coisa para ele. Houve um custo. E ele faz a aliança. Mas Barzilai é um cara fantástico, ele nos ensina mais algumas coisas, tá? Ele nos inspira a ser abençoadores, a oferecer os nossos recursos para as pessoas, oferecer o nosso tempo. Eu sempre falo isso para você. Às vezes a pessoa não precisa de bens materiais, às vezes ela precisa do seu tempo, ela precisa de um abraço, ela precisa de um tempo de atenção com ela, você sentar com ela e conversar com ela um pouquinho. Então, Barzilai nos inspira a sermos também generosos. Deus é generoso? Amém? Amém? Deus é muito generoso. Então nós precisamos ser o quê? Iguais ao nosso Deus. Nós precisamos ser também generosos. Nós temos que oferecer nossos recursos e o nosso tempo para ajudar outras pessoas. Chega de você ficar olhando só para o seu problema, chega de você ficar olhando só para a sua necessidade. Olhe um pouco para a necessidade do outro, veja aquilo que você pode suprir na vida do outro, e Deus vai te abençoar. Amém? Amém? Amém! Oh, glória a Deus! Vamos ser generosos, meus queridos. Amém? Amém. E em Barzilai também vai nos ensinar sobre humildade e o desejo de ver outros honrados. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 19, verso 31 a 39, eu não vou ler, mas eu vou te contar a história. No capítulo 19, logo em seguida, né? Barzilai e Davi vão se encontrar novamente, só que agora Davi está voltando para Jerusalém como rei. Seu filho Absalão, não vou dizer o que aconteceu com ele, você leia depois lá. Mas Absalão não é mais um rei, e Davi é restituído ao trono, e ele está voltando para o trono, para Jerusalém. E Barzilai está ali ao lado dele e vai caminhar com ele até um pouquinho além do Jordão. Barzilai fala assim: meu senhor, meu rei, eu tenho 80 anos, mas eu vou com o senhor até um pouco além do Jordão. Davi fala para ele assim: meu amigo, vamos para Jerusalém comigo, e eu vou te sustentar.
você vai ser sustentado pelo rei. O que ele responde? Não, Senhor, não, eu vou ficar aqui. Eu já estou velhinho, eu não ia servir de nada lá, eu não ia ser útil, eu ia só ser um peso, eu não quero. E mais, ele indica outra pessoa para que o rei leve comigo. Ele mostra uma outra pessoa e diz assim: leva fulano, né? Leva outra pessoa. Mas aqui está o seu servo Quimã, deixe que ele passe com o rei meu senhor, faça por ele o que achar melhor. Ou seja, além de humilde, além de não querer ser honrado pelo rei, porque o rei queria levar ele para o palácio para honrar ele, porque ele fez uma aliança com o rei, no momento em que o rei não tinha nada para devolver para ele, ele foi generoso, ele abençoou o rei Davi. E agora o rei Davi quer devolver alguma coisa para ele, quer levar ele para morar no palácio, para ele ser honrado. E ele fala: não, Senhor, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu já estou velhinho, eu vou ficar aqui na minha terra. Mas leva o servo e abençoa a vida dele. E Davi faz isso, Davi responde ali, né? Se você olhar ali, Davi responde: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Amém? Amém. Então, meu querido, quando você faz a sua parte, o rei te abençoa. O rei te honra. Você tem uma aliança com o rei. Mas você fez o seu esforço. Você fez a sua parte. Eu estava falando do Lucas, né? O Lucas mora lá no fundão do Veisópolis, ele trabalha lá em Colombo, né? Logo depois da BR, mas é Colombo, né, Lucas? E ele vai de bicicleta, né? E ele deu um testemunho para nós aqui esses dias, que faz 5 meses que o carro dele está na oficina e não conseguiu consertar o carro dele ainda. Então Deus está testando a gente em alguma coisa, né, Lucas? Deus está fazendo um teste conosco, mas Ele faz o esforço dele. E você precisa fazer o seu esforço, meu filho. A gente deita em berço esplêndido, né? Fica lá acomodadão, não quer saber de nada, não quer esforço nenhum, e depois reclama que as coisas não vão bem. Faça a sua parte, se esforce. A aliança tem um preço. A aliança tem um preço. Só que ao fazer a sua parte na aliança, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Amém? E para encerrar, eu quero deixar um desafio para você. Porque também não adianta nada a gente vir aqui, ouvir a palavra, ouvir de Deus e não fazer nada. Nós temos que ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ouvir todo mundo ouve. Nós precisamos praticar. Então, eu quero que você, nesse momento, eu vou dar um tempinho para você pensar. Como é que você pode ser generoso na vida de alguém? Como é que você pode ajudar alguém? O que você pode fazer por alguém? E ninguém é tão desprovido de posses que não possa fazer nada por ninguém. Você com certeza pode fazer alguma coisa por alguém. Você com certeza pode abençoar alguém. E eu sempre gosto de lembrar, né? Jesus tem uma passagem que Jesus fala assim: vocês me viram nu e me vestiram. Vocês me viram com fome e me deram de comer. Eu estava preso e vocês me visitaram. Aí eles disseram assim: mas quando, Jesus, que isso aconteceu? E que nós fizemos essas coisas? E ele responde: cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, quando você é generoso, José, e você abençoa alguém, você está abençoando o próprio Deus, o próprio Jesus. Jesus recebe essa generosidade, Jesus recebe essa bênção que você faz para alguém que está próximo de você. E assim é bem interessante, né? O apóstolo João diz assim: se você diz que você ama Deus, que você não vê, mas não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso.
Não é isso? É a mesma coisa. Se você fala que você serve a Deus, que você é generoso com Deus, que você não vê, mas você não ajuda a pessoa necessitada que está próxima de você, você é mentiroso, você não é generoso. Perdão, irmão, mas a palavra de Deus diz isso. E a Bíblia diz mais: aquele que pode fazer o bem para o seu próximo e não faz, peca, né, Zé Roberto? Peca. Se está na tua mão fazer o bem por alguém e você não faz, você peca. Então seja generoso com alguém. Eu quero que você pratique isso. Peça para Deus colocar no seu caminho pessoas que você possa abençoar. Amém. Com as quais você possa ser generoso. Amém. Amém. Depois Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque você tem uma aliança com Ele, e a aliança tem um custo. Repito, a salvação é de graça, mas a aliança tem um custo. Amém? Feche os teus olhos, fala com Deus agora. Pede para Ele colocar na tua vida nessa semana uma situação em que você possa abençoar alguém. Estamos na semana da ceia. Fala, Senhor, quem é o que eu posso abençoar? Coloca pessoas no meu caminho, Senhor. Às vezes é alguma coisa muito simples, meu querido. Não pense em grandes coisas, não. Pense em coisas simples que de repente você pode fazer por alguém. E faça. Abençoe. Amém? Alguém da sua família, algum vizinho, alguém da própria igreja, alguém que você conhece. Pensa aí. Eu vou te dar alguns segundinhos para você pensar. E daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração da